A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. A Hafigufa é uma criatura lendária da mitologia nórdica, descrita em textos medievais escandinavos como um monstro marinho colossal que habitava as águas geladas do Atlântico Norte, particularmente nas regiões costeiras da Noruega, Islândia e Groenlândia. Sua história é profundamente enraizada nas tradições orais e escritas dos povos nórdicos, com registros mais detalhados encontrados em textos como o Konungs Skuggsjál, Espelho do Rei, um manuscrito norueguês do século XIII, e na História Norwegiae, um texto histórico latino do mesmo período. A Hafigufa é frequentemente associada a outros monstros marinhos da mitologia, como o Kraken, e há debates entre estudiosos sobre se essas criaturas são a mesma entidade ou variações de um mesmo conceito mitológico. A aparência da Hafigufa é descrita de maneira impressionante, mas vaga, nos textos antigos, o que reflete o caráter misterioso dessas lendas. Ela é retratada como uma criatura marinha de proporções gigantescas, capaz de se assemelhar a uma ilha ou a um grande recife quando na superfície. O Konungs Skuggsjál a descreve como tendo uma cabeça enorme que emerge da água, com olhos grandes e um corpo tão vasto que marinheiros podiam confundi-la com terra firme. Sua boca era tida ser incrivelmente larga, capaz de engolir barcos inteiros, baleias e até mesmo grandes quantidades de peixes. Algumas fontes mencionam que ela exuda um odor fétido, possivelmente devido aos restos de presas em sua boca, e que sua presença causava turbulências nas águas, criando redemoinhos perigosos. Não há descrições detalhadas de sua textura ou coloração, mas a associação com o mar sugere tons escuros ou acinzentados, adaptados ao ambiente aquático profundo. O nome Hafigufa vem do nórdico antigo, onde Haf significa mar e Gufa pode ser traduzido como névoa ou vapor, sugerindo uma criatura que emerge envolta em brumas ou que cria um efeito de névoa ao expelir água ou ar. Além de Hafigufa, ela é ocasionalmente referida em textos como Lyngbakr, literalmente costas de urso, outro monstro marinho com características semelhantes, descrito como uma criatura ilha coberta de vegetação ou rochas. A confusão entre Hafigufa e Lyngbakr é comum, e alguns estudiosos acreditam que Lyngbakr pode ser uma variante regional da mesma lenda. Outros nomes associados incluem referências genéricas a monstros marinhos ou seres do abismo, em sagas e contos nórdicos, mas Hafigufa é o termo mais específico encontrado nos registros. As datas dos registros mais antigos sobre a Hafigufa remontam ao século XIII, com o Konungs Skuggsjál, escrito por volta de 1250, sendo a fonte mais detalhada. Esse texto, um diálogo educativo entre um rei e seu filho, descreve a Hafigufa como uma das maravilhas do mar, enfatizando seu tamanho e comportamento. A História Norwegiae, datada aproximadamente do mesmo período, também menciona a criatura, reforçando sua presença nas águas nórdicas. Avistamentos específicos, no entanto, são difíceis de precisar, pois a Hafigufa pertence ao domínio da lenda, e os relatos de avistamentos são mais narrativas folclóricas do que registros históricos confiáveis. Marinheiros medievais relatavam encontros com ilhas vivas ou monstros marinhos nas águas, entre a Noruega e a Islândia,
Mas essas histórias frequentemente misturavam observações de fenômenos naturais, como ilhas vulcânicas emergentes ou grandes animais marinhos, com exageros mitológicos. Os locais associados a Rafigufa são principalmente as regiões do Atlântico Norte, com ênfase nas águas frias e profundas ao redor da Noruega, Islândia e Groenlândia. O Konungs Skuggsjal sugere que a Rafigufa habitava áreas onde o mar era particularmente rico em peixes, já que sua alimentação dependia de engolir grandes quantidades de presas. A costa norueguesa, com seus fiordes e correntes marítimas, e o mar da Islândia, conhecido por suas águas turbulentas, eram cenários ideais para essas histórias. A Groenlândia, com suas paisagens desoladas e mares inóspitos, também era mencionada como um possível habitat. Essas regiões remotas e perigosas, para os navegadores medievais, alimentavam a imaginação sobre criaturas colossais, escondidas nas profundezas. A biologia mítica da Rafigufa é fascinante. Segundo o Konungs Skuggsjal, ela permanecia submersa por longos períodos, emergindo apenas para se alimentar. Sua estratégia era abrir a boca e liberar um fluido ou odor que atraía peixes, que eram então engolidos em grandes quantidades. Essa descrição levou alguns estudiosos modernos a especular que a Rafigufa pode ter sido inspirada em observações de baleias ou lulas gigantes, cujos comportamentos de alimentação ou aparições raras poderiam ter impressionado os marinheiros. Outra teoria sugere que a Rafigufa poderia estar ligada a fenômenos naturais, como bancos de areia movediços ou erupções submarinas, que criavam a ilusão de ilhas flutuantes. A semelhança com o Kraken, descrito em textos posteriores como uma lula ou polvo gigante, reforça a ideia de que a Rafigufa pode ter sido uma interpretação mitológica de criaturas reais mal compreendidas. Embora avistamentos modernos sejam inexistentes, a Rafigufa continua a intrigar pesquisadores e entusiastas de mitologia. Não há registros históricos verificáveis de encontros com a criatura, mas seu legado persiste em narrativas sobre o Kraken e outros monstros marinhos. Estudos contemporâneos, como os de folcloristas e historiadores marítimos, apontam que a Rafigufa reflete o medo e a reverência dos nórdicos pelo mar, um elemento central de sua cultura. A falta de detalhes concretos sobre sua aparência e comportamento permitiu que a lenda se adaptasse ao longo dos séculos, mantendo sua aura de mistério. É importante notar que a Rafigufa não aparece em contextos modernos. Sua existência é puramente mitológica, sem paralelos em registros científicos ou avistamentos documentados fora do folclore. Comparada a outras criaturas lendárias, como o Leviatã bíblico ou o Jormungandr, a serpente de Midgard da mitologia nórdica, a Rafigufa é única por sua associação com o engano visual, sendo confundida com ilhas ou recifes, o que a torna uma metáfora poderosa para os perigos desconhecidos do oceano. A Rafigufa é uma figura mitológica fascinante, um monstro marinho de proporções épicas que povoava as águas do Atlântico Norte na imaginação nórdica. Descrita como uma criatura-ilha, com uma boca colossal e um corpo vasto, ela era temida por marinheiros que navegavam as costas da Noruega, Islândia e Groenlândia. Seus registros mais antigos, do século XIII, aparecem em textos como o Konungs Skuggsjal e a História Norwegiae, e seu nome, que evoca o mar e a névoa, reflete sua natureza elusiva. Embora não haja evidências de avistamentos reais, a lenda da Rafigufa
permanece como um testemunho da relação complexa entre os povos nórdicos e o mar, misturando observações naturais com a rica tapeçaria do folclore medieval.